Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente em termos de organização. A primeira parte do episódio, que é o que eu geralmente falo sobre o autor, depois eu dou a sinopse e um pouquinho das minhas primeiras impressões sobre a obra. E aí vem o intervalo e depois eu, na segunda parte do episódio, eu dou spoilers e conto até o final e faço mais algumas outras digressões. Não vai ser assim dessa vez. Nesse primeiro bloco eu vou falar única e exclusivamente do autor e no segundo bloco eu vou falar única e exclusivamente do conto. O conto, no caso, é A Cor que Caiu do Espaço. É um conto de, acho que 1927, se não me engano, do famosíssimo Howard Philip Lovecraft, tá? Ou H.P. Lovecraft. Por que eu resolvi fazer desse jeito? Porque o Lovecraft, ele é uma figura muito polêmica e ele é uma figura com assim, desdobramentos da biografia muito grandes. E aí eu tava fazendo a pesquisa sobre a vida dele e aí eu falei assim, não, eu não vou ter como fazer tudo isso num único bloco. Então eu resolvi separar assim. E sem citar que A Cor que Caiu do Espaço é um conto. E geralmente, quando a gente fala sobre contos aqui no Li no Livro, eu dou começo, meio e fim. Então, se você não quer saber sobre o que se trata A Cor que Caiu do Espaço, você é uma pessoa avessa, todo tipo de spoiler, nós temos outros episódios que você vai gostar, tá bom? Que não tem spoiler. Mas esse aqui eu vou contar o conto na segunda parte, do começo ao fim, tá bom? Então vamos lá. Lovecraft foi um escritor americano, filho único de uma família riquíssima. Ele nasce em 1890 e vai falecer em 1937. Em 1893, quando ele tinha 3 anos de idade, o pai dele foi internado numa instituição para pessoas com problemas psiquiátricos, devido a um comportamento que eles, na época, chamavam de, entre aspas, estranho. Ele vai ficar 5 anos nessa clínica, nessa instituição, e ele falece. Então, o menino aí tinha uns 8 anos quando o pai falece. Quando ele falece, vai ser descoberto, então, que ele tinha sífilis em estágio avançado. Lembrando que sífilis é uma doença que, no seu estágio mais avançado, pode causar danos cerebrais e no sistema nervoso. O Lovecraft, ele passa a vida inteira negando esse diagnóstico, mas são as documentações que existiam na época que garantem isso. E realmente casa com o fato que o pai dele morre sem conseguir se movimentar, tal, porque o sistema neurológico já estava todo comprometido. Depois da morte do pai, ele vai então viver com a família materna, que também era uma família bastarda. Ele vai morar com os avós, com a mãe e com as tias, na mesma casa. Ele era um menino muito inteligente. Para vocês terem uma ideia, ele já era letrado com 3 anos de idade e mandava cartas para o avô com 3 anos de idade. Ele vai se tornar muito próximo, por sinal, desse avô materno, que vai ser uma influência gigantesca para ele, principalmente no amor que o Lovecraft tem por literatura e por literatura de terror, porque o avô contava para ele contos e histórias de terror, porque provavelmente era o gênero favorito também do avô dele. A infância do Lovecraft, ela é bem complicada, porque principalmente devido aos relacionamentos familiares dele. Tanto que muitas criaturas que a gente que ele vai através de cartas e através de registros falar que ele tinha muito medo. Uma vez o avô dele leu uma história para ele com pessoas muito magras, e aí ele morria de medo disso, a avó materna vai morrer e as tias vão se vestir de luto durante muitos anos, e ele vai, assim, ter pavor de figuras muito magras vestidas de preto. Essas figuras vão aparecer na fase adulta dele e nas histórias dele, né? Então isso mostra que ele realmente estava ali baseando as histórias dele nos seus maiores medos, nos seus medos pessoais mais íntimos, né? Isso vai acontecer, esse relacionamento complicado com a família vai continuar, até que a fortuna do avô vai começar a cair, vai começar a ficar dilapidada, e em 1904 esse avô materno vai falecer. Por mais que eles tenham, entre aspas, ficado pobres, a gente tem que entender que era uma família com muitas posses. Então, assim, o que é ser pobre para uma família como a família do Lovecraft? Em vez de ter 20 mansões, agora eu só tenho 5, tá? Então, é necessário entender que ele vai se tornar uma pessoa, na verdade, classe média. Em nenhum momento ele realmente vai passar fome na vida dele, tá bom?
Nesse mesmo ano que o avô dele vai falecer, ele vai entrar finalmente no ensino médio. E aqui a gente começa a ter a manifestação de problemas de ordem psiquiátrica no Lovecraft. Ele vai ter uma série de colapsos e pensamentos suicidas durante o ensino médio. Ou seja, um adolescente normal, né? Porque, gente, ninguém sobrevive ao ensino médio. E é obviamente que, né, um menino que perdeu o pai, perdeu o avô, vive cercado de todos os mimos do mundo, que era o que acontecia com ele, todos os mimos do mundo, pela mãe e pelas tias. De repente, não tem mais nenhuma figura masculina em sua vida. E ainda está ficando sem dinheiro e entrou no ensino médio, é um pouquinho demais para a natureza sensível de Lovecraft. E ele vai começar a ter esses colapsos durante o ensino médio inteiro. Ele quase não se forma, porque assim que ele pega o canudo, acho que em 1908, fica 4 anos, ou 3 anos, não, 4 anos. Assim que ele se forma, ele tem um colapso tão grande que ele não consegue mais entrar na faculdade. Então, ele, na verdade, só tem até o ensino médio. Ele é um cara que não consegue voltar a estudar. Tem até uma fase ali que ele se apaixona por astronomia, que ele começa, então, a estudar por fora a matemática. Mas ele fala que a matemática me dá dor de cabeça, e às vezes ele ficava contando dor de cabeça que não conseguia fazer mais nada durante a tarde inteira, então ele meio que também deixa isso de lado. O primeiro poema dele vai ser publicado alguns anos depois, em 1912, e já falava, isso é muito importante pra gente conversar depois sobre o conto, tá? Falava sobre americanos de origem inglesa que seriam substituídos por imigrantes irlandeses, italianos e assim vai. Toda a poesia do Lovecraft, bem como boa parte de sua produção de prosa, pode ser sim vista como poesia e prosa de conteúdo racista e xenófobo. Ou melhor, xenofóbico. Xenófobo acho que não existe, né? Xenofóbico. Por quê? Porque ele era um cara anglofílico. O que é um anglofílico? Ele amava tudo que vinha da Inglaterra. Tudo da Inglaterra. Ele achava que era melhor, ele achava que era mais incrível e tal. Acredito que boa parte disso por causa da origem da família dele, né? Uma família bastarda, com raízes diretas da Inglaterra e, consequentemente, também com sua classe social ali, que mesmo com uma perda, né, econômica grande, ainda vai se manter ali dentro da sociedade da Nova Inglaterra. A gente vai falar um pouquinho também sobre a Nova Inglaterra, mas existe uma coisa chamada Lovecraft Country, que não é o episódio, o seriado da HBO. Lovecraft Country é um mundo criado por Lovecraft, onde suas histórias se passam, que é um mundo ali localizado naquela região da Nova Inglaterra. Essa região da Nova Inglaterra deve ser uma região muito complicada de se morar, porque adivinha quem também mora lá e onde também a maior parte de suas histórias de terror se passam? Ele mesmo, Estevão Reis, Stephen King, porque o Maine do Stephen King também é parte da Nova Inglaterra, que é uma região ali que pega Vermont, e eu acho que Cincinnati, enfim. É a famosa Nova Inglaterra, e ali também se passa o que a gente chama de Lovecraft Country. Mas voltando aqui para a história do Lovecraft, que eu fiz um texto tão gigante que eu estou me perdendo nele. Enfim, em 1918, a mãe dele é internada com colapso psicológico também, tá? E aí é quando volta as intenções suicidas do Lovecraft. Só que é muito louco isso, porque ele vai ficar desse jeito, né? A mãe dele acho que fica 2 anos internada, acaba falecendo, ela tem que fazer uma cirurgia de vesícula dentro do hospital e acaba que ela falece. E ele fica péssimo, quer se matar, mas assim, passa 2 semanas, ele começa a escrever cartas falando que está até aliviado pela morte da mãe. E aqui vai se operar uma grande modificação na vida do Lovecraft, porque em seguida, em 24 mais ou menos, ele vai conhecer uma moça chamada Sônia em uma convenção de jornalistas amadores, e ele vai se apaixonar por ela e eles vão se casar e vão se mudar para Nova York, longe das influências das tias que ajudaram a educar ele e que também ajudaram a mimá-lo junto com sua mãe, tá? Essa moça chamada Sônia vai se casar. Ela tem o próprio negócio dela, que vai ter uma queda ali, mas mesmo assim ela é uma mulher muito trabalhadora. E essa fase da vida do Lovecraft é uma fase muito bacana, que ela vai se mudar com ele para Nova York,
ele vai começar a fazer amizades com outros intelectuais, ele vai engordar, né? Dizem que, pô, quando você ama, você engorda. Ele engorda, ele tá vivendo uma vida super bacana, super plena. Ela vai ter esse entrevém aí de perder a empresa que ela tinha, mas ela consegue outro emprego e vai ficar viajando pelos Estados Unidos, que o emprego dela meio que pedia isso. E ele mesmo assim vai continuar feliz porque ele vai estar lá com seus amigos, que vai ficar falando sobre contos e tal. Um deles até é judeu, o que eu acho engraçado porque ele era antissemita. E aí eu fico imaginando muito o Lovecraft falando uma coisa assim: eu não sou antissemita, meu melhor amigo é judeu, sabe? Uma coisa desse nível. Enfim, a esposa começa a mandar uma mesada para ele, mas não era no valor que tinha na época que ela tinha a própria empresa dela. E ele, obviamente, não trabalha, porque, né, imagina, um menino criado a pão de ló não vai trabalhar. E é muito louco, porque lendo as coisas sobre ele, tem muito momento que fala assim, fulano ofereceu emprego, fulano falou para ele vir editar tal revista de weird fiction, né, que é mais ou menos o gênero que as pessoas falam que ele tem, né? Para mim ele é um terror cósmico, mas enfim, são nomes diferentes para a mesma coisa, praticamente. E aí ele sempre respondia com umas coisas assim, tipo, não dá, porque para eu ir trabalhar aí, eu vou ter que me mudar para Boston e eu acho uma cidade tão feia, sabe? Amigo, tu tá sendo sustentada pela tua esposa. Pelo amor de Deus, levanta e vai trabalhar, caceta. Enfim, tá morto, não adianta reclamar agora, nem cancelar ele, tá? A esposa dele fica mandando essa mesada, mas como não era uma mesada mais tão grande como na época que ela tinha a própria empresa, o que vai acontecer? Ele vai precisar se mudar de Manhattan e ir para um local mais pobrinho, que era Brooklyn Heights. Na época, Brooklyn Heights era extremamente frequentado por pessoas de cor e por imigrantes, que é a galera que ele ama, né? E ele tinha que morar num quartinho. E aí ele fica péssimo, e aí ele já não quer mais morar lá, tal. Acaba então que ele volta para uma cidade chamada Providence para morar com suas 3 tias numa casa gigantesca que elas tinham de herança. Ele vai ficar nessa casa com as suas tias até 1937, que é quando ele morre de câncer no intestino. Ele nunca se tratou por esse câncer porque ele só vem descobrir esse câncer um mês antes do falecimento, porque ele tinha medo de ir ao médico. Nesse caso, eu nem julgo tanto, porque a gente tem que lembrar que ele é um menino, né? Um homem de 47 anos. Nesse caso, eu não julgo, porque a gente tem que lembrar que no passado dele, ele teve tanto o pai quanto a mãe internados em instituições. Então, acho que ficou muito gravado nele essa coisa de médicos sendo os algozes dos pais. Eu não estou passando pano? Não, até porque passar pano por um cara que é racista e antissemita e branco rico, não é o meu estilo. Mas eu talvez entenda esse medo de médico que ele tinha, mas esse medo, infelizmente, vai causar isso. Ele não vai descobrir esse câncer a tempo de ser tratado e vai morrer com 47 anos em 1937. A produção real dele a produção de prosa, né? Porque de poesia começa um pouco antes. Mas de prosa realmente inicia-se de 1917 até 35, até 2 anos antes dele falecer. Ele tem incontáveis contos muito famosos. O chamado de Cthulhu, Nas Montanhas da Loucura, que é o meu favorito. Aliás, Del Toro está prometendo uma adaptação de Nas Montanhas da Loucura há séculos, até agora nada. Uma Sombra Vinda do Tempo, Um Sussurro nas Trevas e A Cor que Caiu do Espaço, que também foi adaptado acho que já 2 vezes, 3 vezes na verdade para o cinema. Uma chamada Die Monster Die, muito bom. Outra é The Curse, que se não me engano é de 83, e o último que eu acho que foi 2020, sei lá, que era até com o Nicolas Cage, que aí realmente o filme se chama A Cor que Caiu do Espaço, que pra mim é o mais fraco de tudo. Enfim, é muito complicado falar do Lovecraft, como eu estava dizendo, porque a produção dele é a produção que mais define um gênero, que é esse gênero chamado de terror cósmico, ou weird fiction, né, nos Estados Unidos. Eu, particularmente, acho esse gênero maravilhoso. Eu li a grande maioria dos contos do Lovecraft. Eu amo, eu acho muito bom, independente do homenzinho escroto que ele era. Porque é um fato, gente, ele era um homenzinho escroto, fraco, mimado.
mais dramático. Mas é um fato que o cara realmente sabia escrever, e ele escrevia muito bem. Boa parte desse terror cósmico dele vai lidar exatamente com esse conceito de que a humanidade não é nada. A humanidade é um pedacinho insignificante do grande cosmo na qual estamos inseridos, papapá. E aí você tem essas criaturas que são os antigos, né, The Old Ones, que é Cthulhu, Shub-Niggurath, que são essas criaturas que estão no cosmo e às vezes por uma coisa ou outra aparecem por aqui e tal. Existem várias formas de você encarar esse tipo de ficção. A primeira é uma forma muito básica, que é uma forma que, por sinal, nós temos na ficção criada no cinema norte-americano, que é o grande medo do desconhecido. Não sabemos o que é aquilo, então temos medo, logo vamos atacar, logo, enfim. E outra parte levando em consideração a história do Lovecraft, levando em consideração ele ser uma pessoa que praticava xenofobia, que era antissemita, que amava tudo que era do antigo continente, que é a Europa, ser, na verdade, um terror que vai ecoar esses medos dele. Ou seja, ele tinha medo do desconhecido, não, mas sim medo de povos que não eram dali da sua região, do país que ele acreditava que era dele. Dentro dessa, obviamente, super arrogância do homem branco de classe social abastada, né? Então, existem essas duas formas de você encarar a produção de prosa do Lovecraft. Porque as temáticas acabam se repetindo, tá? Não tem muito para onde ir. As temáticas são muito próximas umas das outras. Independente de como você vai interpretar essas temáticas dele, de como ele coloca isso no papel, não tem como você não se impressionar com o que ele escreve. Ele escreve muito bem. A capacidade que ele tem para criar ritmo de história, para sustentar suspense, para criar sugestões de coisas muito, muito perturbadoras. A criação que ele faz de body horror, né, de situações onde as pessoas estão totalmente fundidas ou viraram coisas estranhas. É incrível. Se você é uma pessoa que gosta de terror, cara, isso aqui é um prato cheio. Tudo dele é muito bom. Eu continuo achando Nas Montanhas da Loucura maravilhoso. O Chamado de Cthulhu eu acho muito bom, mas eu não gosto muito do final. Mas, enfim, muita coisa que ele faz é realmente incrível. Por causa dessa produção desse senhor, acaba se criando esse gênero literário que vai se expandir, e hoje em dia você tem RPG, que é o Call of Cthulhu, você tem vários videogames, você tem board games, você tem muitas coisas dentro da cultura pop que evocam esse mundo criado pelo Lovecraft. Você tem livros que são livros de terror que vão um pouco tratar, sim, sobre essa raiz racista dos contos dele, que é o Lovecraft Country, que vira um seriado da HBO. Você tem, mesmo assim, a evocação dele em outros tipos de terror que, por mais que não sejam terror cósmico, acabam sendo filmes de terror que trazem esse nível de perturbação que é característico das histórias dele. Tem um que eu adoro, que é Incidentes na Ghostland. Eu vou colocar tudo isso lá no @ali-no-livro no domingo, tá? No post de referência. Mas, enfim, então, assim, é impossível negar a importância desse senhor para a literatura de gênero. É impossível. E realmente ele era muito bom. Se ele era uma figura que você quer ter ele na sua casa, que você quer convidar para um rolê, aí já é outra história. Não seria a minha primeira opção, tá? Mas é impossível e às vezes a gente precisa entender. A gente precisa entender nada, na verdade. Mas eu fico pensando assim, se eu soubesse da história do Lovecraft antes de ler Lovecraft, eu não iria lê-lo. E eu perderia uma produção de contos de terror, que é um dos meus gêneros favoritos de literatura, fabulosa, fabulosa. Então, às vezes, não sei, talvez a gente acabe, como eu posso dizer, nos privando de coisas muito legais porque o autor ou o diretor é uma pessoa execrável. Então, será que a obra tem que sofrer? E, consequentemente, seus espectadores e leitores também? Porque aquela criatura é uma escrota? Sei lá.
E no caso do Lovecraft isso piora, né? Porque o cara morreu em 37. Vou fazer o quê? Os livros dele estão em domínio público. Então, assim, não, Lívia, a gente precisa cancelar porque aí não vai ganhar dinheiro sendo transfóbica. Concordo, mas ao mesmo tempo tu não já comprou os livros? Então, ao mesmo tempo tu não... O cara não tá morto? Então, sei lá, curte aí a sua história, porque é uma história muito legal. Mas enfim, 22 minutos só falando da criatura? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Agora eu vou chamar o nosso intervalo e aí sim, finalmente, vamos conversar sobre o conto A Cor que Caiu do Espaço, ou The Color of Outer Space. Opa! Já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem, do que se trata A Cor que Caiu do Espaço? Vai contar a história de um cara que é do censo do local, que precisa investigar porque numa cidade, numa região ali, todo mundo tá fugindo. Todo mundo tá indo embora, uma região que era próspera, de repente não é mais. E é bacana porque esse cara não tem nome. Aí você pode falar, pô, não tem nome, isso significa que não é importante? Não, porque um dos grandes influenciadores do trabalho do Lovecraft era Edgar Allan Poe, que a gente já conversou aqui, que tem como característica seus protagonistas ou seus narradores não terem nome. Ele vai falar com um cara lá chamado Pierce, e o Pierce vai contar a história do porquê todo mundo tá indo embora. Ele conta que há uns 12, 15 anos atrás, caiu naquela região, numa fazenda em específico, um meteorito. Um meteoro. Qual a diferença entre meteoro e meteorito? Só o tamanho? Pode falar, amor. Não sabe? Tá, enfim. Vamos chamar de meteoro. Eu imagino que seja uma coisa maiorzinha. Cai um meteoro nessa região. E aí, na fazenda do cara, e ele chama, né, as pessoas, e os cientistas, tal, pra investigar aquilo e tal. E eles tiram um pedacinho do meteoro e levam para estudar. Só que no dia seguinte, esse pedacinho que foi tirado não existe mais. É como se ele tivesse evaporado. Então, eles voltam lá e pegam um pedaço maior. E aí, quando eles pegam um pedaço maior, eles descobrem que dentro do meteoro tem uns pequenos bolsõezinhos com uma cor. Aí a gente precisa pensar assim, eu não sei se vocês já viram um meteoro assim, de verdade na frente de vocês. Eu tive a oportunidade de ver num museu uma vez, que era uma pedra gigantesca de ferro. E no conto é exatamente isso, uma pedra enorme, né, que tem ela é sólida, mas que a impressão que dá é que conforme o tempo vai passando, a solidificação do seu invólucro vai caindo e mostrando, então, esses pequenos bolsões. Dessa cor, que ela não é uma cor definida, ele não fala que é magenta, no filme é magenta, tá? No filme do Nicolas Cage é magenta. Mas não é uma cor definida, é uma cor que eles fazem muito essa referência, é uma cor de um local que não é aqui, né? Veio de um local que não é aqui. E aí, no final do conto, o cara meio que fala assim, pelo que ele tá me descrevendo, essa cor, na verdade, era um gás que tinha uma cor brilhante, tá bom? Beleza. Enfim, aí eles mexem nisso, essa cor se espalha e começam a acontecer mudanças no meio ambiente e nos animais daquela fazenda, né? Então, você percebe que as coisas começam a crescer muito rápido, a se expandir, se expandem, por sinal, a vegetação farta e estranha. Eles falam muito isso é meio estranho. As frutas deixam de serem comestíveis. E aí, no começo do conto, tem um prefáciozinho que fala um pouco sobre o trabalho do Lovecraft e fala que este conto específico deu origem a um outro conto do nosso querido Stephen King, que é um segmento do que virou um filme chamado Creepshow, que é um filme com o Jorge Romero, que o Jorge Romero dirigiu, roteiro do Stephen King, esse segmento, que se chama A Morte Solitária de Jordan Verrill. Que quem faz o Jordan Verrill é o próprio Stephen King, que é a história desse cara que tá numa fazenda, é um cara bem white trash, parece e tal, que
Essa não é a expressão correta, porque o white trash é da galera do sul dos Estados Unidos, mas enfim, vocês entenderam? Ele é um cara bem interiorano, e aí cai um meteoro lá na fazenda dele, ele pega esse meteoro, tem contato com ele, de repente a vegetação começa a se desenvolver de um jeito que ele começa a virar meio que um homem vegetal. É um pouco o que lembra a cor que cai do espaço, porque essa mudança de ambiente, ela vai se desenvolver a ponto de existir uma mudança biológica também. Aparentemente, essa cor vai contaminar o poço da família, eles resolvem, então, criar outro poço, mas esse poço também está contaminado, e todo mundo que bebe água desse poço, o pai, a mãe, os filhos e os animais, começam a sofrer mutações. Os animais começam a sofrer mutações, a carne deles não tem mais como ser comestível, a mãe e um dos filhos enlouquece, aí o pai prende, os outros filhos morrem, caem no poço, são consumidos por essa cor, porque tem um momento que essa cor claramente consome os animais, consome matéria biológica. O pai vai enlouquecer também, e aí quando esse cara que tá narrando, que é o Pierce, resolve ir até a fazenda para ver como é que a família tá, ele encontra a mãe e o filho presos, os outros filhos desaparecidos e o cara meio enlouquecido. E aí, quando ele abre a porta para ver a esposa do cara, do fazendeiro, ela virou uma outra criatura. E aí você tem aqui o quê? O terror, o body horror, né? O terror corporal. A mesma coisa com o filho e, no final, a mesma coisa com o próprio fazendeiro. Ou seja, é como se fosse um mal onde ou você é consumido diretamente por essa cor, ou você entra em contato com ela e aí na sua primeira fase da doença você enlouquece, depois você falece e se torna um negócio disforme, né? O narrador, então, chama uns caras lá da região para ir até a casa. Eles descobrem o corpo dos outros filhos no fundo do poço e a cor sai do poço. E aí eles saem varados, dá até o dó, porque aí ele deixa o pobre do cavalo dele amarrado, o herói, o nome do cavalo. Ele deixa o pobre do cavalo lá e eles saem correndo e aí eles veem a cor subindo, tipo, em direção ao espaço, ao céu, no caso. Só que ele percebe que, durante a confusão, um pedacinho dessa cor, um resquício, não conseguiu ir embora. Tentou subir, não conseguiu, como se fosse um filhote, e voltou para o poço. No dia seguinte, eles voltam num local, o pobre do cavalo está morto, foi consumido, e aí eles resolvem todos ir embora, porque, aparentemente, ainda existe um resquício desse mal ali no poço, que está constantemente, aos poucos, crescendo sua área de atuação, provavelmente, sei lá, contaminou o lençol freático e tal, crescendo sua área de atuação e transformando cada vez uma área maior do meio ambiente. E acaba, então, o conto. É um conto que você, mais uma vez, pode conectar com aquilo que eu falei na primeira parte do episódio, que é esse medo do imigrante, esse medo do mal, de algo que está vindo para o nosso local que não é daqui, que vai estragar tudo, que vai mudar o meio ambiente, porque aí você pode conectar quando existe uma imigração, existe, no caso, miscigenação, mistura de culturas, né? Se você mora em São Paulo, você sabe muito bem o que eu estou falando. Não só São Paulo, o Brasil inteiro. Então, você pode interpretar esse conto dessa forma, mas você também pode interpretar esse conto considerando que ele é um conto de... acho que o 27, só um momento. Isso mesmo, o 27. Que ele é um conto de 27, onde você já tinha um estudo sobre radioatividade, você já tinha um estudo sobre influências radioativas, você já veio da Primeira Guerra Mundial, você estava ali algumas décadas antes da Segunda Guerra Mundial, onde você vai ter a bomba atômica. Enfim, você também pode encarar isso como, essa cor, na verdade, tem um lance científico sobre como é que o ser humano e o meio ambiente, enfim, como a biologia vai lidar com influências radioativas. Então, tem essas duas formas. Ou você pode simplesmente achar que é tudo a mesma coisa, porque nada impede dele ter se inspirado em ambas as frentes para escrever A Cor que Caiu do Espaço, entende? Até a própria natureza da ameaça, que é uma coisa tão não natural da Terra, que ele não consegue defini-la. Ele define como uma cor. Enfim, eu achei o conto muito legal, muito interessante. Eu ouvi no audiobook. O cara que narra, agora me fugiu o nome dele, mas ele narra muito bem. Ele lê muito bem.
Cada vez está mais raro você pegar pessoas que sabem ler no audiobook, e esse cara é um deles. Então, assim, foi muito prazeroso. Mas você precisa entender que Lovecraft nunca é algo simples de se ler ou algo simples de se discutir, tá bom? Enfim, senhoras e senhores, lembrando que @Lívia Mulder lá no Instagram, post de referência no domingo sobre este conto, tá bom? Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos. Se você quiser nos ajudar, por favor, tem um botãozinho aí de compartilhamento. Clique e compartilha nas suas redes sociais também. Estamos aqui todas as segundas-feiras às 17 horas. Última quinta-feira do mês, episódio extra também às 17 horas, tá certo? Eu sou Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.